Estamos no quarto domingo da Páscoa, meu irmão, minha irmã. 3 de maio de 2020, o nosso quarto domingo. E aqui estou eu com a leitura orante da palavra. Nós nos procuramos. Eu venho até a evangelizar e desde aqui vou até sua casa. E você desde a sua casa vai ao televisor e me procura. Motivo, a palavra nos aproxima, nos identifica e nos configura como discípulos do Senhor Jesus. Nesse quarto domingo, o Evangelho é João, capítulo 10, versículos 1 a 10. É o texto do bom pastor. Páscoa, pastoreio, levar a boas pastagens que para nós tem caminho pascal. Vou ler o texto primeiro. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, ele caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu irmão, minha irmã, estamos no capítulo 10, do Evangelho de João. O que houve imediatamente antes é importante que percebamos. Assim compreenderemos melhor estes versículos de 1 a 10. No capítulo 9, Jesus operara o prodígio que João chama de sinal. O cego de nascença, que antes não via, nascera cego e agora vê. Passou a ver quando Jesus nele, face a ele, se apresentou, tocou-o, orientou-o a lavar-se na piscina de Siloé e depois o encontrou. Foi num sábado. Jesus fora severamente contestado, até com ferocidade. É neste debate, Jesus que faz o bem, até em dia de sábado, e os religiosos da época, do templo, observantes da lei, não conseguiam aceitar que Deus fosse bom, seguindo caminhos que não eram aqueles que
a religiosidade estabelecera. É num ambiente de tensão que Jesus lhes fala. E então, eis o que lhes fala. Em verdade vos digo, que quem não entra pela porta no redil das ovelhas é ladrão e assaltante. Em verdade. É uma forma usual naquele tempo, que introduzia uma conversa, um diálogo, umas palavras, um discurso de grandíssima relevância, de elevada importância. E o que está a dizer Jesus de tão importante? Que quem não entra pela porta das ovelhas é ladrão, é ladravaz. As ovelhas não ouvem sua voz. Não esqueçamos que as multidões ouviam o Senhor. Deixavam-se por Ele ensinar, deixavam-se por Ele conduzir. É a imagem do pastor muito conhecida na tradição religiosa de Israel. A este o porteiro abre, ele chama as ovelhas, conduz para fora. Não é só levar para dentro. Levar as ovelhas para o redil. Aqui parece que é tirar do redil e levá-las para fora, para boas pastagens. É uma crítica severa à religiosidade da época, que tendia a confinar e até a dominar os que estavam à procura de Deus. Jesus está a levar para fora daquele domínio e daquela tirania religiosa. Caminha à frente, tendo feito sair as suas, caminha à frente, e elas o seguem, conhecem sua voz. Um estranho não querem seguir, é evidente. E o Senhor continua, novamente, em verdade vos digo, em verdade, agora eu sou a porta. São imagens que o evangelista chama de parábola. Passar. Se não houver porta, ninguém sai. Se não houver porta, ninguém entra. Eu sou a porta. Para que alguém pertença ao povo de Deus, é convidado não a seguir toda aquela esquematização agrilhoadora de uma religiosidade que dominava, mas se quer participar da comunhão com Deus, Jesus é a porta pela qual se pode entrar no santuário. Eram os gestores do santuário, os saduceus, mas os fariseus também muito ligados, se não do santuário, eram ligados à sinagoga. Eu sou a porta. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O ladrão, aqui não é para estendermos-nos a graus de criminalidade, mas quem é o ladrão? É aquele que rouba, que tira dos outros. E aqui estão a tirar de Deus as ovelhas que a Ele pertencem. Os outros que vieram falar de Deus, naqueles graves esquemas de uma religiosidade que atormentava e aprisionava, isso era escravizar. E o evangelista pretende que o leitor compreenda. Com Jesus, entramos no recinto da comunhão com Deus. Se sairmos seguindo-o, não é para fugir de Deus, mas para, seguindo-o, fazer o que ele fazia, levava os sinais do amor de Deus a quem se dirigia. E eu sou o bom pastor, eu sou a porta,
Em outros momentos dirá que eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a videira. O que faz lembrar? Eu sou. No Antigo Testamento, a memória feliz do povo de Israel era de que Deus tirara do Egito o seu povo escravizado. A Moisés, Deus, o libertador, se apresentara com esse título: Eu sou. Ótimo. Eu sou aquele que sou. Estamos lá no Êxodo, capítulo 4. Aqui a introdução. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. A indicação verbal, em forma verbal, está a apontar não apenas para uma identidade de momento, porta, imagem de alcance momentâneo e circunscrito, mas faz recordar todo aquele caldeamento teológico do Antigo Testamento. Quando se fala eu sou, associa-se com liberdade. O bom pastor vive para as ovelhas, para as quais sua voz é familiar. Quem não tem familiaridade com as ovelhas é porque por elas falta amor. O Papa Francisco insistiu no seu primeiro escrito de maior relevância como Papa, no qual aparece o seu programa de pontificado, que o pastor bom é chamado, enviado a integrar em si mesmo o cheiro das ovelhas. Aqui a imagem é a voz do pastor que alcança os ouvidos das ovelhas e se deixam por ele conduzir. Em outras palavras, se quer ir ao encontro do Pai, a porta é Jesus. O pastor é Jesus Cristo. Em tempos de celebração pascal, é preciso ter bem presente a Páscoa do Senhor, que passou pela cruz e chegou à ressurreição, está todos os dias a nos lembrar, entre muitos caminhos e verdades, sigamos aquelas que Ele propôs. Eu sou. Isto faz lembrar libertação e encontro com Deus. Vamos seguir o Senhor Jesus. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Meu irmão, minha irmã, passemos agora à leitura orante propriamente. A primeira parte explicava para direcionar nossa oração, para que nossa oração não parta apenas do que nos angustia ou nos agrada, mas que nossos agrados e também nossas angústias sejam integradas à palavra do Senhor, como se o Senhor, o Cristo vencedor e ressuscitado, quisesse alargar os ouvidos para ouvir a palavra de quem ainda caminha pelos caminhos da história, às vezes envolvida por inquietações, angústias, temores, e ultimamente nossa população, nossos idosos especialmente, mas não apenas eles, mas não somente eles, nós todos experimentamos.
Vamos orar e, para tanto, vamos predispor nossa interioridade. Quanto se falou de predispor-nos, buscar condições que nos protegessem ou nos prevenissem do coronavírus. Era preciso cuidar, proteger, qualificar as reações e os comportamentos. Também aqui. Mas agora não é para nos defender, mas para acolher. Ponhamos-nos então numa posição que favoreça o recolhimento. Relaxemos nós, eu e você. Vamos respirar profundamente. Vamos vamos tentar ouvir nossa interioridade. Concentrados, voltados para dentro de nós, olhando para dentro de nós. Vamos tentar sentir o ar que passa pelas vias respiratórias lentamente. Não podemos aqui ser ofegantes, mas com serenidade sentir o ar que entra, que se integra ao nosso organismo, que de dentro de nós parte, num dinamismo que nunca se encerra enquanto a vida em nós perdurar. É uma vitalidade biológica que, para quem crê, é um corpo humano, linguagem de Deus mesmo. É o pensamento do Papa Santo hoje, João Paulo II. Esse corpo que sou respira a santidade de Deus. Vamos, pois, tentar sentir o coração que dentro de nós pulsa, o sangue que percorre as vias arteriais, as veias. Vamos nos concentrar, tudo para favorecer o recolhimento. Olhos fechados, sinta os seus joelhos. Vamos lá. Os joelhos. Fixe-se neles. Nada disso é oração, mas é predisposição da nossa interioridade. E agora sim, vamos pedir que o Espírito Santo venha participar conosco destes instantes de intimidade silenciosa. Espírito Santo, és a força de Deus, és a vida de Deus, do Pai e do Filho. Estavas com Jesus quando ele foi ao deserto orar. Estavas com ele quando ele ensinava, quando ele tocava. Estavas com ele quando ele falava de ressurreição, quando mencionava a cruz, quando conversava com os discípulos até sobre assuntos que eles não conseguiam compreender. Estavas com os discípulos quando eles contemplaram o ressuscitado. Estavas com eles quando eles proclamaram a vitória do ressuscitado. Venha agora nos mover à oração. Vem orar conosco e demos um novo passo. Jesus está a falar nas proximidades do templo, com fariseus que o questionam, com saduceus talvez. O evangelista fala aos judeus, que não é o judaísmo, mas aqui aqueles que não o aceitaram como Salvador. Hostilizam-no, talvez falam com ele em alta voz, irritam-se.
E ele começa a lhes dizer: eu sou o bom pastor. Aqueles são adversários, talvez estejam contrariados. A eles insiste, enfatiza: quem se aproxima das ovelhas, que não seja pela porta, explora, domina, rouba, mata. Pastor bom entra, leva para fora, tira de todos os grilhões, liberta dos grilhões que escravizam. Grilhões que vêm de dentro, que vêm de fora. É Ele quem conduz as ovelhas, pronuncia-lhes a voz. Está o Senhor a dizer isso. Eu sou o bom pastor e as ovelhas ouvem a minha voz. Os adversários estão indignados porque sua voz de adversários as ovelhas não acolhem. Sigamos um pouco mais, observemos aqueles homens contrariados porque ele continua a falar, não levanta a voz, mas não há nenhuma verdade tão grande quanto levar, conduzir as ovelhas ou se tornar porta. Elas, as ovelhas, ao encontrarem-se com o Senhor, elas encontram a liberdade, pois podem sair, ou encontram a intimidade, pois podem entrar. Entre tantas vozes, elas, as ovelhas, estão a fazer suas escolhas. Deixam-se conduzir por quem as ama. Notemos um pouco mais. Eu sou. São palavras enfáticas. Aqueles adversários se desencontram. Parece que tudo o que fizeram, embora muito religiosos, ainda não tinha significação libertadora. As palavras de Jesus enfatizadas: em verdade, tem uma força categórica e aqueles homens ouvem. Desagradam-se provavelmente, mas demos um novo passo. Somos religiosos, eu sou bispo, muitos são padres, mas nós somos religiosos e, de alguma maneira, lideramos. Há pessoas que tomam em apreço o nosso fazer e falar. Talvez o Senhor esteja a olhar para nós, como olhava para aqueles, e repete: sou eu, o bom pastor, sou eu a porta. E o seu olhar não é que condena, mas pede a nós, interlocutores daquele encontro, a nós pede que adotemos comportamentos que ajudem as pessoas que nos ouvem, adotemos comportamentos e atitudes que as ajudem a seguir Jesus. Vez por outra podemos nos deixar fascinar por vaidades religiosas. Imaginar que a salvação está ligada unicamente ao nosso ministério ou atuação. O Senhor Jesus precisa de discípulos que ajudem as ovelhas a encontrá-lo. E talvez Ele esteja a repetir, não com indignação, mas com interpelação salvadora: sou eu. Se não for comigo, talvez as intenções estejam muito confusas ou ambíguas.
E eu que creio, que a Ele sigo, que dele falo para muitos. É hora de eu falar ao Senhor Jesus e de dizer que queremos apresentar apenas a Ele e de dizer que queremos nos despojar de vaidades ou tiranias religiosas ou de críticas que fazemos partindo das nossas seguranças religiosas. É hora de deixar o Senhor falar a cada um de nós e ouvi-lo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Deixemo-lo falar.